Amém? Damos boas-vindas a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, nesse momento, e aqueles que ainda vão nos assistir também no YouTube. Nós louvamos a Deus por essa reunião e como o Roberto também orou, por todas as reuniões que nós temos, porque nelas temos a oportunidade de receber de Deus a sua direção. Nós sabemos que Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, nos separou no ventre da nossa mãe e ao nascer, Ele nos chamou pela sua graça. E porque a graça entrou, porque mesmo que esse homem tenha sido escolhido, mesmo que ele tenha sido separado no ventre da sua mãe, mas ele foi, ao nascer, ele já nasceu sentenciado à morte, porque ele nasceu com o pecado. E aí ele precisava da redenção que está em Cristo Jesus. Ele precisava ser chamado pela graça. Senhor Jesus. E esse chamado, irmãos, foi para uma missão e uma comissão. Deus tem uma missão para você e para mim, e uma comissão. Deus, essa terra ela pertence ao Senhor, mas essa terra ela foi usurpada do Senhor, e Deus ele criou o homem com a missão de devolver essa terra ao seu verdadeiro dono, ao nosso Deus. Por isso você existe, por isso eu também existo. Essa é a causa da nossa existência. E para que isso aconteça, nós temos a comissão de pregar o evangelho do reino. O que é a comissão? É aquilo que vai cooperar com a missão. E a missão é que a terra seja devolvida a Deus. Então, o que vai cooperar com isso? O que vai cooperar é a pregação do evangelho do reino. Esse reino, não me lembro quem orou, mas alguém orou, acho que foi, não sei se foi Damiana, que a gente, a pregar o evangelho do reino, o reino de Deus aonde nós vamos, o reino de Deus também vai, e à medida que esse reino de Deus vai avançando, ele vai ganhando território, e o império das trevas vai perdendo também terreno, chegar um dia que ele não vai mais não ter espaço nessa terra, e essa terra de fato será devolvida ao seu verdadeiro dono. Acho que Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, se eu não estiver enganado, que diz que o reino deste mundo, que atualmente é do império das trevas, que pertence está no mundo da potestade do ar, do príncipe da potestade do ar, ela um dia será do nosso Senhor e do seu Cristo. Ó Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque teve um grupo de pessoas que consagraram a sua vida para viver para isso. Senhor Jesus. E nós sabemos que esses que foram chamados pelo Senhor com essa missão e com essa comissão, o Senhor precisa agora edificá-los. Da nossa parte, a nossa missão e a nossa comissão é devolver essa terra de volta para o Senhor. Do outro lado, aí tem a missão do Senhor, edificar a sua igreja. Então, nós precisamos agora, irmãos, sermos edificados. Senhor Jesus. Ele quer edificar aqueles que Ele chamou. Para quê, irmãos? Para que nós vivemos nesse mundo. Esse mundo é um mundo de trevas. É o império das trevas. É um lugar onde Satanás ele domina. E enquanto a igreja do Senhor ela não há um crescimento, não tem um crescimento, diz a Bíblia que o herdeiro, que é esse que vai herdar, é esse que vai governar, enquanto ele é menor, ele ainda está sujeito aos rudimentos do mundo. Então, enquanto ele não cresce, enquanto essa igreja do Senhor ela não cresce, ela vai dar um trabalho ao Senhor. Ela ainda vai ser como se fosse iludida pelas, como é que eu posso dizer, as propostas que o mundo vai oferecer. Você vê que não foi tão difícil tomar a primogenitura
de Esaú? Foi só ele ter fome. No momento que ele teve fome, Jacó ofereceu a ele um prato de lentilha e ele trocou. Simples assim. Porque ele não valorizava aquilo que Deus tinha dado para ele. Enquanto a mim e a você, irmãos, também precisamos valorizar esse direito que o Senhor tem nos dado, de sermos herdeiros da sua promessa. Então, para isso, nós precisamos crescer. Vou dar um exemplo. Uma criança, tem muita coisa que você dá a uma criança e ela não valoriza tanto aquilo ali. Para ela, é alguma coisa que tanto faz para ela. Ela se alegra, depois ela vai jogar fora ali, para ela não tem tanta importância. Então, mas à medida que ela vai crescendo, ela vai valorizando aquilo. Por quê? Porque não depende mais dela, mas depende do esforço dela. Então, quando se tem esforço seu, aí você te valoriza mais, porque você está se esforçando para aquilo. E então, o Senhor precisa, enquanto ele precisa edificar, irmão, porque para que as portas do inferno, ela não prevaleça contra nós. Enquanto a Bíblia nos diz que o Senhor disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas contra quem? Não é contra a igreja, mas é contra a igreja edificada. A igreja edificada, as portas do inferno não prevalecem. Você pode fazer esse comparativo como? Aquele homem que o Senhor comparou, que foi que edificou a sua casa sobre a rocha, que caiu a chuva, soprou os ventos, transbordaram os rios e deram com muita força, com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Ou seja, a porta do inferno não prevalece. Por quê? Porque ela foi bem edificada. Mas se ela não é edificada, irmãos, se ela não é edificada, quando qualquer coisa abala, qualquer coisa derruba. Então, aí em que nós vamos, como o Senhor vai nos edificar? É pela sua palavra. E não somente uma palavra, irmãos, é a palavra revelada. É uma palavra que vai nos dar sustentação. É uma palavra que vai nos firmar e nos apoiar em algo firme, que quando vier as adversidades, ainda assim nós permaneceremos. Senhor Jesus. Então, o Senhor precisa edificar aqueles que Ele chamou. E um ponto importante, irmãos, para isso é o tema que nós estamos discutindo agora, que é consagração. Nós sabemos que pela graça Ele nos chama, mas pelo Evangelho do Reino Ele nos edifica. Pela graça é pela sua morte e do reino é pela sua vida. Agora é pela sua vida. Senhor Jesus. E nós já falamos na semana passada que consagração, primeira coisa, ela é baseada em gratidão. Precisa reconhecer o que foi realizado por você e por mim, né, esse ato de amor de uma pessoa que não cometeu nenhum pecado, uma pessoa que não cometeu nenhuma injustiça, mas levou toda a injustiça do homem, né, levou o castigo do homem, e esse castigo que ele levou sobre ele nos trouxe a paz. Hoje nós temos paz com Deus. Por quê? Porque houve um mediador, alguém que fez a paz, promoveu a paz entre Deus e o homem. E por que ele fez isso? Porque tinha também amor envolvido. Ele também, não só o Pai amava, mas também o Filho amava, o que Deus, que somos nós. E tem um versículo, irmãos, aqui, o irmão Solon, que também está nessa reunião. Seja bem-vindo, amado irmão Solon. Amém, meu irmão. Estou aqui, viu? Amém. João, capítulo... Quero ler com vocês, para que vocês possam sentir também o tamanho, o porquê do sacrifício, porque ele decidiu fazer esse sacrifício. Este é o capítulo... Já que achar para vocês.
É o capítulo 10, irmãos. João, capítulo 10, versículo... O versículo 29. Sintam o porquê da obra que o Senhor realizou por nós. Aqui diz assim: aquilo que meu Pai me deu, ó, é maior do que tudo. E olhe que tem muitas coisas que é maior do que o homem. Dentro do universo, dentro do universo, a Terra é uma poeira cósmica, não é? É uma poeira. Dentro dessa poeira existe milhares de pessoas. Então, o que é esse homem? Se a Terra, que é gigante, é uma poeira, e os que moram nessa terra? Não é verdade? Mas o Senhor está dizendo que esses que moram nessa terra é maior do que tudo para Ele. Você compreende por que Ele fez isso por você? Porque eu e você, para Ele, é muito mais importante do que as outras coisas. É muito mais importante, tem muito mais valor do que as outras coisas que Ele criou. Maior do que aquilo que meu Pai me deu, é maior do que tudo. E da minha mão, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então você pode perceber agora por que Ele morreu daquela maneira que Ele morreu por sua e por minha causa? Porque você e eu somos maior do que tudo para Ele. Por isso que Ele veio até aqui, veio até nós, veio nos buscar e abrir essa porta de volta para o nosso verdadeiro lugar. Só que para chegar lá, essa conquista, Ele nos conquistar, é para nos conquistar algo. Ele nos conquistou, agora você precisa conquistar. Agora eu conquistei você, fiz a minha parte, mas agora é com você. É a sua escolha, é a sua decisão, você quem decide. E aí você agora precisa, baseado nessa obra que foi realizada por nós, o nosso coração precisa se encher de gratidão. Ou não? Reconhecer o que foi feito por nós. Eu não tinha nenhuma esperança, mas agora eu tenho esperança. Eu estava sentenciado à morte, eu iria para a perdição eterna, mas agora estou cheio de esperança. Eu tenho o direito de herdar a herança de meu Pai. Então, baseado na gratidão, nós temos consagração. Nós nos consagramos ao Senhor, por ter nos escolhido, por ter nos separado, por ter nos chamado. Baseado na gratidão, nós falamos sobre Eliseu, quando foi chamado, ele, ali, quando foi... Os irmãos lembram qual foi o versículo que eu li semana passada? 1 Reis, não foi? O que foi que Eliseu fez? Consagração, ela é baseada na gratidão, e a consagração é para Deus retirar de nós tudo aquilo que vai ser um empecilho, uma barreira, um impedimento que você alcance o objetivo. A consagração, ela é para que Deus trabalhe em você e em mim, para nos tornar mais úteis a Ele. Porque quanto mais impureza sair de nós, mais úteis seremos ao Senhor.
Quanto mais elementos da natureza humana são eliminados de nós, mais úteis seremos na mão do Senhor. Porque o que impede que sejamos, avancemos junto com o Senhor, foi aquilo que o Senhor falou para Pedro, que tu és para mim uma pedra de tropeço. Está vendo? O Senhor quer avançar, mas não avança quando a natureza humana ela entra nesse meio. A gente não consegue avançar com o Senhor. 1 Reis 19. Aí Eliseu toma, para se consagrar ao Senhor, ele toma uma atitude. Estava arando a terra, e quando foi chamado, Elias falou para ele o seguinte: você sabe o que foi que eu fiz com você. Você deve saber o que o Senhor fez com você. Ou não? Você não sabe de onde o Senhor lhe tirou? Você não sabe o que foi feito por você? Você não sabe para onde você estava indo que o Senhor mudou o seu destino? Aqui Elias disse: você sabe o que eu fiz contigo. Você sabe o que o Senhor fez. Você sabe que o Senhor foi para a cruz no seu lugar. Você sabe que aquela cruz era a sua cruz. Você sabe que era para você e eu, né? Nós sabemos que era para nós estarmos ali. E não ele. Nós sabemos disso. E aí, versículo 21, 19, 21, diz assim: voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e as imolou, e com os seus aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs, e seguiu Elias, e o serviu. E o servia. Então os irmãos vê, isso é consagração. É abrir mão de uma velha vida, não querer mais voltar àquilo que era antes, muito pelo contrário, é daqui agora para frente. É se dispor a sua vida para servir ao Senhor. E isso é garantir um futuro glorioso. Isso é garantir um futuro glorioso. Então, irmãos, aqui isso é consagração. É a gente eliminar aquilo que pode nos levar, eliminar de nós aquilo que pode nos levar a voltar ao que nós éramos antes. Então isso precisa ser eliminado. Senhor Jesus. E a consagração leva-nos a não viver mais para nós mesmos. Foi aí que nós paramos nesse item a semana passada. Aí nós falamos sobre de 2 Coríntios. A consagração leva-nos a não viver mais para nós mesmos. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e o 15. Diz assim: pois o amor de Cristo, irmão, sempre na consagração o amor é envolvido. Tem que ter amor envolvido. Cristo viveu a vida dele consagrado ao Pai. Por quê? Porque tinha amor envolvido. Ele amava o Pai. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Aqui é o ato de amor, a base da nossa consagração. Versículo seguinte vai falar da consagração, o versículo 15. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais. Ou seja, quando ele morreu por nós vivíamos numa velha vida e de uma maneira. Qual era a maneira que nós vivíamos? Vivíamos para nós mesmos. Era assim que nós vivíamos. E eu vou dizer mais. Eu quero dizer mais. Olha só da maneira que nós vivíamos. Irmão Roberto, por favor, meu amado. Amém. Abra aí em Efésios, capítulo 2, versículo 2
e o 3. Amém? Amém. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E Isso. éramos, por Amém. natureza, filhos da ira, como também os demais. Isso era como nós vivíamos. Quando o Senhor diz não vivam mais, é isso que o Senhor está falando para nós. Era essa a maneira que nós vivíamos. Então não vivam mais para si mesmo. Viver para nós mesmos, irmão, era viver aqui, ó, como se fosse a marionete. Uma atuação fora e era uma, como é que eu posso dizer? Uma influência fora, atuando dentro. E nos fazendo, nos levando para onde Ele queria. Era assim que nós vivíamos. Mas, irmãos, Ele morreu por nós. Ele morreu e agora Ele diz assim, cadê? Voltando para 2 Coríntios. Isso. Mas para que não vivam mais para si mesmo, para que os que vivem, quem são os que vivem? Porque a Bíblia nos diz que todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Quem são os que hoje vivem? Foi aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor. Aqueles que receberam a vida do Senhor, hoje vivem. Então, hoje, os que receberam a vida do Senhor, que hoje vivem, não vivam mais para si mesmo. Porque você agora tem uma nova vida. Você tem uma nova vida e tem um novo viver. Não viva mais para você mesmo. Isso é o quê? Isso é consagração. É você consagrar a sua vida para não viver mais para você mesmo. Mas viver então para quê? Qual é o objetivo então de tudo isso? Você vai viver agora por aquele que por você e por mim morreu e ressuscitou. Isso é consagração. Baseado em quê? Na gratidão. Se você é grato a Deus pelo que Ele fez, pela sua morte e pela ressurreição, você vai ter que ter coisas que eu e você vai ter que abandonar para poder seguirmos a Ele. Nós vai ter coisas que nós precisamos aplicar a cruz para que a gente para prosseguirmos em seguir a Ele. Porque senão, essas coisas serão sempre pedra de tropeço no caminho do Senhor. E quando Ele quiser utilizar, vai ter dificuldade. Vai ter muita dificuldade. Senhor Jesus, quero ler também Êxodo 28, 41. Êxodo 28, 41. Vou ler aqui para vocês. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como os seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Para que eles estavam sendo consagrados aqui? Para servir ao Senhor. E quando eles estavam sendo separados, e nesse momento que eles estavam sendo separados, eles não viviam mais para eles mesmos. Agora, a vida deles era para servir ao Senhor. Amém? 2 Samuel, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 24.
2 Samuel 24, 24. Não sei se eu errei aqui, deixa eu olhar aqui. Senhor Jesus. Eu coloquei esse versículo aqui porque eu achei interessante. Diz assim: porém, o rei disse a Araúna, 2 Reis, é isso ou não? Deixa eu ver aqui, não, Samuel, 2 Samuel, isso, 24, 24. Senhor Jesus. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, prestem atenção, viu, irmãos? Olha só, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Então, agora vamos trazer isso para a nossa realidade, irmãos. Nós queremos oferecer a Deus algo que não tenha um preço naquilo que nós estamos oferecendo para o Senhor. Não tem uma dedicação sua e minha. Algo que sem nenhum valor, como se estivesse fazendo por fazer. É assim que nós prestamos o nosso serviço a Deus, que não tenha um preço. Imagine, irmãos, quantas pessoas têm coisas que, por exemplo, hoje é feriado. Hoje é feriado aqui em Arapiraca. Tem pessoas que assim gostam de viajar, ou que gostam de passear, ou gostam de fazer isso ou aquilo. Mas, irmãos, assim, mas tem uma reunião. Então, isso é pagar um preço. Se eu vou para a reunião, tem um preço, ela está pagando um preço. Então, isso é a consagração. Ela não vive mais para ela mesma. Ela é consagrada. A prioridade é para o Senhor. Tem um preço naquilo que você está oferecendo para Deus. Tem um valor. Então, esse valor que está sendo depositado naquilo que você está oferecendo, quando Deus aspira, Ele se alegra. Ele se alegra. Poxa, porque, irmãos, porque olha, o que Ele fez não foi diferente. A oferta do Senhor por nós teve o valor, ou não? Teve o seu devido valor, e o valor ele é colocado de acordo com a importância que a pessoa tem. Então, olha o valor que você tem. Olha o valor que Ele pagou, o valor que Ele pagou por nós. Então, no nosso serviço a Deus, ele tem que ter o devido valor. Não pode ser feito fazer por fazer. Por que tem que ser feito? Não pode ser assim. Tem que ter amor envolvido, tem que ter o seu devido valor, tem que ter um preço. Não preço não, porque preço não, é valor. Valor é melhor. É valor. Não é? Tem o seu valor. Então, amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, e hoje principalmente, irmãos, veja como está a terra hoje. A terra, não estou falando do Brasil não, eu estou falando da terra. Veja como ela está estranha, está desconstruída. Parece que não vai haver solução para ela mais. Quando pensa que acabou, começa outra. E o povo, a medicina está sem esperança, o governo está sem esperança, ninguém olha para os quatro cantos, não vê esperança. Aí eu pergunto para você e para mim, vale a pena ainda investir nessa terra? Está valendo a pena a gente investir e consagrar nossa vida em querer adquirir muitas coisas aqui nessa terra ainda, com o Senhor mostrando para nós, por meio de sinais e cumprimento de profecias, que Ele está voltando e que não tem tanto tempo assim? Porque, irmãos, nós estamos gastando tanto tempo falando sobre consagração, para que você e eu sejamos mais úteis na mão do Senhor, e para que quando Ele voltar, nos encontre dessa maneira, porque a consagração é o item que desenvolve uma vida de prática de justiça, de santificação, de transformação,
conformação para nós sermos recebidos na glória. Se não tiver uma vida de consagração, dificilmente nós vamos desenvolver essa vida do reino. A vida do reino é uma vida de consagração. Amém? E o ponto maior é para que não somente sirvamos o Senhor, mas da forma com que Ele realmente deseja, né? Amém. Que é com o coração consagrado. Porque nós podemos servir o Senhor, fazer várias coisas para Ele, mas sem estar com o coração adequado, um coração realmente consagrado, oferecendo realmente uma oferta aceitável ao Senhor. Verdade. Né? Então, essa palavra é para nos salvar dessa condição. Né? Senhor Então, Jesus. é para nos salvar, para que no dia da prestação de conta com o Senhor, né, a nossa obra seja uma obra aceitável. Né? Então, Amém. é essa. Amém. Amém. Senhor. Amém. A consagração é isso aí. Então, irmãos, não é oferecer por oferecer, fazer por fazer, mas tem que ter seu devido valor. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe em nada. Não vou fazer isso. Tem que ter o valor, tem que ter amor envolvido, tem que ter determinação, tem que ter comprometimento envolvido, tem que ter... é isso que eu quero fazer, a minha vida ela é consagrada ao Senhor. Consagração é ser separado para Deus e ser colocado num altar diante de Deus para ser retirado tudo aquilo que não agrada a Deus. Verdade. Alguém quer falar? Tem que ter peso. Amém. Amém. Tem, irmãos. Agora a oferta agora é você no altar. É eu e você, nós estamos no altar. E Deus eliminando tudo aquilo que não serve. Quero dar aqui um exemplo, acho que não se encaixa tão bem, mas eu vou dar um exemplo. Saul, o Senhor mandou ele para o reino de Abimeleque, acho que se eu não me engano foi Abimeleque. E mandou eliminar tudo que tivesse vida lá. E não sobrasse nada que tivesse vida. E ele foi, mas não obedeceu. E ele até que eliminou algumas coisas, mas conservou outras. Aí, lá na frente, aquilo que ele conservou, matou ele. Então, tem coisa na nossa vida que a gente quer conservar. A gente quer conservar algumas coisas, sabe? Que a gente acha que vai ser proveitosa até na obra do Senhor. Se o Senhor está dizendo que é para eliminar, é porque Ele não quer isso. Não adianta, Deus não vai aceitar. Se Ele está pedindo que é para eliminar, Ele é para eliminar, porque é isso que vai nos eliminar lá na frente. Vai nos tirar do reino, será isso. E interessante é que no final, o Senhor disse para ele: hoje mesmo, se você tivesse obedecido, teria firmado o teu reino para sempre. Senhor Jesus. Os irmãos entendem? Então, isso não é para vocês não, irmão. Isso é para mim. Isso é principalmente para mim. Eu preciso ter uma vida assim. Procurar ter uma vida assim. E dar o meu melhor para o Senhor. Dar o meu melhor para o meu Deus. Eu tenho que reservar, o melhor é para o meu Deus. Ele falou aqui, não oferecerei ao Senhor o meu Deus. Irmãos, vejam o peso disso. Quem é a pessoa? Eu não vou oferecer, quem é a pessoa? Quando eu chegar assim, por exemplo, eu vou dar um presente ao Jaquinho. Jaquinho, a minha mãe. Qual o peso maior? A mãe ou o Jaquinho? Não tem um peso maior? A mãe? A minha mãe, o meu pai. Então, é o meu Deus. Os irmãos entendem? Não vou oferecer ao meu Deus, aquele que um dia desceu dos céus, se fez um homem, para assumir o meu lugar na cruz. Eu não vou oferecer a ele algo que não me custe nada. Tem que ter um valor.
tem que ter amor envolvido, tem que ter gratidão. Senhor Jesus, quero ler com vocês. Eita, agora Levítico aqui eu vou pular isso aqui. Senhor Jesus, consagração, que depois de todo se trabalhar, de você se consagrar, baseado na gratidão, Deus vai começar a eliminar da nossa vida tudo aquilo que impede que a gente avance. O resultado da consagração é que nós vamos ser exclusivamente dele. Levíticos, capítulo 27, versículo 28. Levítico 27, versículo 28. E agora, onde é que fica Levítico? Levítico. Irmão Solon, pode ler esse versículo para mim, por favor, amado? Levítico 27, 28. Capítulo 27. Amém. Estou aqui com o versículo celular aqui. 28. Estou abrindo aqui a Bíblia aqui no celular. Ah, Senhor Jesus. 27 e 28, Jackson. capítulo 27, Levítico, capítulo 27, versículo 28. Senhor Jesus. 27. Senhor Jesus. Amém. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Amém. Se você se consagra ao Senhor, o que você consagra ao Senhor, por exemplo, Eu vou repetir aqui a última frase, Jaquim. sim, amém. Toda a coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Amém. O que é isso, Solon? É uma coisa exclusivamente dele. É dele agora. Isso é isso que ele está dizendo aqui. Que quando você consagra, é exclusivamente dele. Agora é minha. Aleluia. Números, Solon, por favor, Números capítulo 3, versículo 13. Só um momentozinho aqui, Jackson. Número 3, 13, né? Tá. Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que feri a todo primogênito da terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Está vendo? Meus serão, eu consagrei para mim, eu santifiquei para mim, é meu, é exclusivamente meu. Os irmãos estão entendendo? Irmão Jackson. Amém. É a primícia, né? Isso. É a questão da primícia lá de Pentecoste, né? Amém. A primícia. Primeiro reino, né? Em primeiro É plano dele. é o reino. É o princípio de Abel. Amém. Né? É o princípio de Abel. O Senhor não muda, irmão. Amém. Quem é que governa seu coração? Quem faz parte dos seus anseios? Sim. Quem você coloca em primeiro plano na sua vida? Onde estiver seu coração, aí está o seu tesouro. Verdade. Então, quem você coloca em primeiro plano? Nós temos que ser totalmente captados pelo Senhor. Amém. E entender que o Senhor quer nos capturar, irmãos. Ele quer nos tirar desse mundo terreno aqui, de interesses, e levar a gente para uma esfera celestial. E na esfera celestial, o Senhor é primícia. Ó Senhor Jesus, amém. Irmão Josival. Tá não? Josival não está. Leve.
Leva ali o microfone. Leide, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Amém. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes dere um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Amém. Então, de quem era? Aqui era Samuel. De quem era Samuel? Se você me der, então seria Diana. Mas aí ela disse: se eu me der, eu vou dar ao Senhor. Então agora, aquilo que ela consagrou ao Senhor passou a ser dele, não era mais dela. Então tudo que você consagra ao Senhor, seja a sua vida, seja as coisas, eles pertencem agora ao Senhor. É exclusivamente dele. Senhor Jesus. A consagração, ela nos torna mais úteis nas mãos de Deus. Por quê, irmão? Porque quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, buscamos não perder tempo com coisas vãs e fúteis, mas buscamos comunhão com Deus em oração, buscamos comunhão com Deus na palavra, no estudo alimento diário, comprometidos com o serviço da igreja, com a saída na pregação do evangelho, com as reuniões. Isso é uma vida consagrada, é ser uma vida exclusivamente do Senhor. Vou dar um exemplo de alguém consagrado. Noé. Consagração total na edificação da arca. E hoje vivemos no mesmo tempo de Noé. Precisamos ter essa vida que ele teve lá, de total comprometimento, mesmo com muita dificuldade. Mas foi uma vida que valeu a pena. Ele construiu para ele um futuro glorioso para sua família. Então, vou ler esse último versículo, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Os irmãos sabem que os irmãos podem, como o Solon, eu acho que também foi Josival, e, se eu não estiver enganado, o Michel, os irmãos podem interromper e também acrescentar alguma coisa, irmãos, dentro do assunto. Não se preocupem, que não achem que vai estar atrapalhando, não está contribuindo, viu? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Irmã Cida. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Amém. Amém. Continue, irmã, a leitura, no versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, amém. A gente vê aqui que os de barros e o de barro, de madeira, talvez é aquele utensílio de desonra. Então, que viviam nos erros, alguns erros, que não precisam ser erros grosseiros, são apenas também coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Mas se ele tomar uma outra postura, se arrepender, não é? O que é que diz aqui?
Assim, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, ou começar a consagrar a sua vida, se arrepender dessas coisas, e consagrar a sua vida para que a vontade de Deus ela seja feita, né, e começar a ter posturas diferentes da que ele tinha antes, em vez de viver uma vida leviana, uma vida descompromissada, uma vida sem, não sei, sem amor por as coisas do Senhor. Mas se ele mudar de postura, o que acontece? Assim mesmo, se purificar destes erros, será utensílio para a honra. E o que é utensílio para a honra? O que é um utensílio de honra? É um utensílio santificado, separado, consagrado e útil. Não, ele é consagrado e ele é útil a quem? Ao seu possuidor, aquele a quem ele pertence, aquele a quem ele é exclusivamente dele. Ele vai ser útil a ele. Amém. Senhor Jesus. Ao seu possuidor e estando preparado. O que é isso? É que toda vez que o Senhor precisa dele, ele está disponível. Amém. Ele não está ocupado. Ele, Senhor, hoje não dá. Eita, Senhor, hoje não vai dar. Não, ele sempre está pronto, preparado para toda boa obra. E qual é a boa obra? A boa obra é a edificação da igreja. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, pode falar, irmão. Amém. A palavra de Deus usa muito essa frase. Cingindo os vossos lombos, que é apertando o cinto. Quem é homem sabe o que é viver com o cinto folgado. Senhor Jesus. Quando a gente vai fazer alguma coisa que exija força, todo homem sabe que tem que apertar o cinto. Ele não pode fazer algo que vai exigir força com cinto folgado. Verdade. Assim são as coisas do Senhor. Amém. Nós não podemos nos mostrar frouxo, porque se nós nos mostrarmos frouxo, na hora da angústia, a nossa força será pequena. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, está aberto para os irmãos compartilhar. Nós temos aí quase 20 minutos. Então, os irmãos, são muitos irmãos, estão só no ponto para todos poderem compartilhar. Amém? Jesus é o Senhor.